Capítulo 2. Cinemática. Conceitos básicos. Ponto material. A foto ao lado, tirada por um amante da natureza. Cada formiguinha que se move próximo à entrada do formigueiro pode ser considerado um ponto material, pois suas dimensões são desprezíveis em relação ao observador e aos demais objetos que a cercam. São pontos com dimensões desprezíveis, porém possuem massa. Atenção! Apesar da massa de uma formiga ser muito pequena, ela não é nula. Na foto ao lado, tirada pelo ocupante de um helicóptero sobrevoando uma praia lotada de banhistas, cada pessoa pode ser considerada um ponto material, pois suas dimensões são desprezíveis em relação aos demais objetos que a cercam. São pontos com dimensões desprezíveis, porém possuem massa. Atenção! Dependendo da situação, a massa de uma pessoa não é desprezível, mesmo que ela seja considerada um ponto material. Nesta outra foto, tirada por um observador sobrevoando uma cidade, cada automóvel pode ser considerado um ponto material, pois suas dimensões são desprezíveis em relação ao conjunto de ruas e prédios. São pontos com dimensões desprezíveis, porém possuem massa. Atenção! A massa de um automóvel, na grande maioria dos casos, não é desprezível. Vamos imaginar a situação apresentada ao lado. Nosso planeta girando em torno do Sol. Você sabe que a Terra é 1 milhão de vezes menor que o Sol. Apesar da figura não mostrar essa proporção, a Terra é somente um pontinho girando em uma trajetória imensa. Ela se comporta como um ponto material dentro desta conjuntura. Qualquer observador colocado fora do plano de translação da Terra a veria como um pontinho em movimento, em torno do Sol. Atenção! A massa da Terra não pode ser desprezada, mesmo se ela for considerada um ponto material. Ainda utilizando o exemplo da Terra girando em torno do Sol, vamos analisar um detalhe. Ao mesmo tempo em que translada, gira em torno do Sol, a Terra rotaciona, ou seja, gira em torno de si mesma. Em sua rotação, em torno de seu próprio eixo, o comportamento da Terra não é de um ponto material, e sim de um corpo extenso, pois suas dimensões interferem nesse estudo. Portanto, quando um objeto não puder ser considerado um ponto material, ele será classificado como corpo extenso. Atenção! A massa da Terra não é desprezível, independentemente de ser considerado um ponto material ou um corpo extenso. Exercício 1. Pare o filme. Leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Uma composição ferroviária composta de 2 locomotivas e 50 vagões é um ponto material ou um corpo extenso? Resposta. Esta pergunta não tem uma única resposta. As locomotivas e os vagões podem ser considerados ponto material ou corpo extenso, dependendo do observador. Para um observador colocado ao lado da ferrovia, vendo a composição passar, será corpo extenso. Para um observador sobrevoando o local a grande altitude, a composição será considerada ponto material. Exercício 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Um automóvel pequeno, executando uma manobra em um estacionamento visto por você ao lado dele, é um ponto material ou um corpo extenso? Resposta. Agora sim, a pergunta define o observador. Neste caso, o automóvel será considerado um corpo extenso. Ele não possui dimensões desprezíveis quando observado por você ao lado dele. Exercício 3. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Um caminhão em movimento numa rodovia, observado por você em um balão a 200 metros de altitude, é um ponto material ou um corpo extenso? Resposta. Novamente, a pergunta foi bem formulada e apresenta apenas uma resposta. O caminhão será considerado ponto material porque você é o observador, posicionado bem acima da trajetória dele, percebendo-o apenas como um pontinho em movimento. Muito bem, acredito que você tenha compreendido o conceito de ponto material. Até mais.